Na Índia tem alguns deuses principais que são adorados e Ganesha está entre esses, muito adorado. Pra você ter uma ideia, tem 25 dias que um estado para adorar ele. E não tem bebida, tá? Essas festas não tem. Tem comida, tem dança, o pessoal quando canta, alguém se anima, balança, outros levantam. Eles são eufóricos com a chamada devoção. Eles fazem tudo para Deus, quer lembrar de Deus e quer dançar, quer cantar, eles se expressam muito, né? Muito. Mas você nunca se ouve falar de uma briga, por exemplo, de uma discussão no meio de um ato espiritual, né? A gente chamaria de puja. Puja seria a liturgia, toda coisa que se faz. Acender fogo, oferecer flores, orar, fazer alguns mantras. Então, essas orações são muito antigas, é uma língua realmente antiga e significativa para a espiritualidade no mundo e até para diferentes ciências como física, metalurgia, agronomia. Ainda tem já 7.000 anos cultivado no Ganges, que é um rio que todo mundo no Ocidente estranha. Seria bom pôr numa página só. Todo mundo estranha porque se adora um rio e lá tem um significado e dá comida a 10% da população mundial devido às orações nessa língua. E outros fenômenos que ocorrem. Anina Ganapati Vishunjati Savagni Bhavati Chaturjamanashnam Japati Savijavam Bhavati Idyatavarunavakyam Brahma Jacharanam Vidyatna Videti Kadachaniti Yodurvam Kudyaya Jati Savashramanupamo Bhavati Yogajaya Jati Sayashivam Bhavati Samidhavam Bhavati Yodasasrena Yajati Tatra Andhyata. O que é existente aqui é existente em qualquer outro lugar. Contando que tem 400.000 planetas aí descritos, tanto em sânscrito como na física atual, mais 7 outros planos elevados, né, com tantos planetas que compõem aí 300 milhões de seres, é uma matemática nova. Né? Tem que ter outras coisas. Você vê aqui as pessoas inventam avião para voar e na Índia tem esses tratados de aeronave já muito antigos, chamados Vimana Shastra. Coisas que se conheciam. Animais, quando vocês têm acesso só à literatura bíblica, ela é um pouco restrita para algumas coisas. Na Índia, os livros, são muitos livros que explicam nessa língua assim, sobre cada ser, dos 300 milhões de seres, origem de muita ciência, astrologia, astronomia, tanto que é medido alguns períodos de tempo por astronomia. E dentro dessas prescrições, foi assim que Ganesha surgiu. Deuses vão surgindo, né, de outros seres, chamados Manasaputra, filhos nascidos da mente, que são a potência de um ser gera outro. Na Índia não. Vinayaka Namo Namaha. Ashta, ele tem 8 em sânscrito. Vinayaka é um outro atributo de Ganesha. É chamado as 8 emanações dele. Ganesha, outra particularidade dele, que eu esqueci, e até principal para falar para vocês. Está num dos livros que escrevi para poder as pessoas conhecerem. Tem 8 formas automaterializadas dele. Cada deus da Índia ele é automaterializado, não é esculpido. Ele veio e se materializou. Ganesha tem essa forma automaterializada, sem ninguém esculpir. Tá? Então, Ashta, quer dizer, as 8 formas dele ficam numa cidade chamada Pune, no estado de Maharashtra. É um dos estados que saem grandes poetas, né, que oram muito para ele. E lá tem essas formas físicas, cada uma com um evento contado nas escrituras e definidas algumas orações ligadas a esses eventos se tornaram... as pessoas se dedicam a evocar esse evento em forma de música. Quem ele é, por que ele se tornou assim, para nos alimenta, nos nutre espiritualmente. Om Gam Ganapataye Namo Namah Shri Siddhi Vinayaka Namo Namah Ashta Vinayaka Namo Namah Ganapati Papa Modaya Om Gam Ganapataye Namo Namah Namo Namah Ashta Vinayaka Namo Namah Ganapati Papa Modaya Om Gam Ganapataye Namo Namah Shri
Siddhi Vinayaka Namo Namah Ashtavinayaka Namo Namah Ganapati Bappa Modaya Om Ganapataye Namo Namah Shri Siddhi Vinayaka Namo Namah Ashtavinayaka Namo Namah Ganapati Bappa Modaya Om Ganapataye Namo Namah Shri Siddhi Vinayaka São de primeira, hein, Lélia? Mas eu queria muito. Eu queria muito. Gente, olha o cheiro. Ah, o cheiro muito do que o falta segredo. Moçada. Sabe que essa manteiga é ghee? Conhece ghee? Já ouvi falar. Ouviu? Já. Isso não estraga a comida. O ghee não estraga.